Olá, amigos internautas! Esta é a quarta e última aula sobre átomos. Quem não viu as outras aulas, peço para que se inscreva no meu canal no YouTube para ter acesso a elas. O meu e-mail é este aqui, qualquer dúvida, me inscrevam. Então, nesta videoaula, iremos resolver alguns exercícios relacionados à matéria. Então, olha, quantos elétrons há neste íon? É bem tranquilo, observe que já não é mais um átomo, porque ele está o quê? Carregado, né? Eletricamente negativo aí, ó. Então é um íon. Massa atômica é igual a 16, que é sempre o maior número. Número atômico é igual a 8. Número de nêutrons igual a 8. Como que eu consegui chegar a esse resultado? É só você subtrair a massa atômica do número atômico, vai te dar o número de nêutrons. Mas o que eu quero é o quê? É o número de elétrons. Então, observem, esqueça esse número 2 aqui, ó. Se fosse um átomo, ele teria que ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons, porque ele seria neutro, né? Então, se ele tem 8 prótons, ele teria que ter 8 elétrons. Mas observe que ele está com 2 e com sinal negativo aqui. Então, este átomo, ele é o quê? Esse íon, quero dizer, ele é o quê? Ele é um ânion, porque ele ganhou 2 elétrons. Ele está com 2 elétrons a mais. E lembrando que os elétrons possuem carga elétrica negativa. Então, se ele ganhou 2 elétrons, ele terá mais 2 elétrons na eletrosfera, né? Ou seja, terá 10 elétrons. Como que você chega a esse resultado? Quando aqui em cima estiver negativo, é só você somar, né, o número atômico com o número que está aqui em cima. Então, 8 mais 2 é igual a 10 elétrons. Então, é um íon que nós denominamos como ânion. Número 2. Quantos elétrons há neste íon? Massa atômica é igual a 87, que é o maior número aí, que é a soma de prótons e nêutrons. Número atômico igual a 38. Número de nêutrons igual a 49. Só você subtrair massa atômica de número atômico. Mas o que eu quero é o número de elétrons. Observe que aqui já está o contrário, né? Já está um 2 com carga positiva. Mostrando então que é um íon considerado positivo, né? Positivamente carregado positivamente. Então, no caso aqui é um cátion. Como que eu chego a esse resultado aqui, ó? Né? Então, o número de elétrons é igual a 36. Como que eu chego a esse resultado? É só você observar. Se fosse um átomo, a quantidade de prótons e elétrons teria que ser a mesma. Se ele tem 38, teria que ter 38 elétrons. Só que aqui está mostrando que ele está positivamente carregado, né? Então, ele perdeu 2 elétrons. Ele perdeu 2 cargas negativas. Lembrando que o que sai e o que entra no átomo são elétrons, né? O que é doado ou o que é recebido, no caso, são elétrons. Então, se ele perdeu 2 elétrons, ele vai ficar, então, com 36 elétrons. É muito fácil chegar a este resultado. É só você pegar o número de prótons, né? E quando o sinal aqui é positivo, você subtrai 38 menos 2 é igual a 36 elétrons. Número 3. Determine o número de massa, prótons, nêutrons e elétrons para os átomos a seguir. Então, observe, ó. Letra A. O elemento está aqui, né, representado pela letra X, no caso. Então, observe, ó. Número de massa, 45, sempre o maior número. Número atômico, 25. Número de nêutrons, é só subtrair. 45 menos 25 é igual a 20. E o número de elétrons é 25, porque é um átomo, então, mesma quantidade de prótons que ele tem, ele terá que ter de elétrons. Embaixo aqui, ó, elemento químico representado pela letra Y, massa atômica 220, número atômico 125, número de nêutrons é só subtrair 220 menos 125, vai te dar 95. E o número de elétrons é igual a 125, que é um átomo, né? No caso aí, neutro. 4. Para os átomos genéricos a seguir, identifique quais são isótopos, isótonos e isóbaros entre si. Então é bem tranquilo, ó. Vou mostrar para vocês aqui que não tem bicho de 7 cabeças aqui não. É bem tranquilo essa resolução. Olha aí, ó. Isótopos, lembrando que isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Portanto, são o mesmo elemento químico, né? Então, olha, quais são isótopos? A e E.
porque apresentam o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Então, são isótopos entre si. Isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, é só você subtrair. Eu já fiz a subtração de todos os elementos aqui, né? Então, cheguei a esse resultado. Então, olha, C e H são isótonos entre si, porque possuem o mesmo número de nêutrons. Só você subtrair massa atômica menos número atômico vai te dar o resultado. 30. 42 menos 12, 30. Então, ambos são isótonos, apresentam o mesmo número de nêutrons. Aqui também a mesma coisa, ó. F e G são isótonos. É só você subtrair massa atômica de número atômico. 65 menos 27, 38. 55 menos 17, 38 nêutrons também. Então, ambos são isótonos entre si. Isóbaros são átomos que apresentam a mesma massa atômica. Então, aqui eu já encontrei, é C e A, que apresentam a mesma massa atômica, 45 e 45. Próxima aí, ó. Essa aqui é bem interessante. Eu deixei ela por último porque ela é um pouquinho mais complicada, mas é bem tranquila também, ó. O átomo do elemento químico A tem número de massa igual a 20. Então, aí, ó, massa igual a 20. E é isótopo do átomo do elemento B, de número de massa 22. Então, ambos são isótopos, apresentam o mesmo número de prótons. Mas eu ainda não sei o número de prótons da letra A e nem da letra B. Eu quero saber da A aqui, né? Na resolução aqui eu vou determinar o número de prótons da letra A. Só que a gente sabe que ambos são isótopos. Este, né, o elemento B, é isóbaro do átomo do elemento C. Né? Então, se são isóbaros, apresentam a mesma massa atômica. Então, se B e C são isótopos, ambos apresentam massa atômica igual a 22. Sabe-se que, né, o elemento C aqui, ó, o número atômico é 12. Esqueci de falar. Então, olha, o número atômico de C é 12. Sabe-se que A e C são isótonos, ou seja, possuem o mesmo número de nêutrons. Então, é bem fácil agora achar o número atômico de A. Se o número de nêutrons de C é igual a 10, por que igual a 10? Você pega a massa atômica e subtrai do número atômico. 22 menos 12 é igual a 10 nêutrons. Então, A também terá que ter 10 nêutrons. Já achei a resposta. Ó. Se A tem massa atômica igual a 20, que é a soma de prótons e nêutrons, e número de nêutrons igual a 10, é só você subtrair 20 menos 10, te dará o número atômico, né? O número atômico de A, que no caso aqui será 10. 20 menos 10 é igual a 10. Então, a resposta, o número atômico do elemento químico A é igual a 10. Então, amigos, a aula termina por aqui, né? Muito obrigado. Até a próxima.